Olá, meu nome é José Edson Garcia. Eu quero relatar para você, segunda-feira, no dia 15, teve uma reunião do Conselho Deliberativo lá no clube. Segundo, a reunião era para aprovação de plano, mas eu considero a reunião como apresentação de plano. E eu vou dizer o porquê eu falo isso. Mas vamos então fazer um relato do que aconteceu lá na reunião. Para começar, estava presente em torno de 33 membros do Conselho e foram chamados para ocupar a cadeira mais 2 suplentes. Ou seja, cada reunião aparece mais 2 suplentes. E os 2 suplentes que foram convidados não quiseram aceitar o cargo, então vão ter que chamar mais 2. Creio eu que daqui a 1 ano e meio, se tiver um número suficiente lá, será só aquele pessoal que controla o clube, porque eles estão saindo, porque as pessoas estão vendo que realmente fazer parte daquilo dali é não fazer parte de nada. Mas vamos ao relato. O presidente fez a abertura da leitura da ata anterior, que foi sobre o julgamento da eliminação de um associado. Não vou entrar no mérito, porque eu já fiz um vídeo a respeito, totalmente legal, mas eu quero dizer para esse conselho, cabe com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o presidente lá na hora mesmo pediu às pessoas para assinarem a ata anterior, que não assinaram, porque a pessoa que foi eliminada está recorrendo à justiça. Vai levar 1 ano, a justiça é lenta, mas talvez ganhe, talvez não ganhe. Mas o clube vai desembolsar dinheiro para que essas pessoas tenham que ir lá, prestar lá o seu depoimento, vai gastar dinheiro para que o advogado defenda isso. Não é muito mais moral, muito mais ético, muito mais humano você chamar o rapaz, passar nele uma compostura que de fato algum ocorrido, porque ele faz a oposição, talvez não saiba fazer, mas em hipótese alguma tem a verdade no que foi julgado, e dá lá ele 6 meses de suspensão, pronto, e acaba com isso, morre isso, não tem que ir para a justiça nem nada. Quem decide as coisas lá dentro do clube somos nós associados, e nós temos que decidir a coisa pela moralidade, pela coisa ética. Não esse circo que foi lá feito. E nós vamos gastar na justiça. Mas querem assim, tudo bem. Eu dei o meu conselho de maturidade que eu tenho. Mas vamos continuar. Então o presidente do conselho deu a palavra para a presidente do clube. E ela então leu um relato. Inclusive, parabéns a ela, muito bem escrito. Onde ela coloca todas as obras que ela realizou dentro do clube. Um verdadeiro canteiro de obra. Mas o que me implica não são só os relatos de falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, coisa e tal. Não, é um mimimi que dizendo que fez isso, que houve elogios, mas houve críticas. Eu estou fazendo meu vídeo aqui. E eu só quero o quê? Elogio? Não, eu quero as críticas. Eu quero que me faça crítica, porque a crítica me faz crescer. Lógico que ela tem que ser uma crítica com ponderações, uma crítica de pessoas maduras e de pessoas conscientes e pessoas que sabem se respeitar. Então ela falou lá um monte de coisa, falou da oposição, que a oposição faz crítica a ela, que ela está vencendo, que ela é uma boa gestora, que não sei o quê, ou seja, se autopromovendo, quando na verdade a gente sabe que um bom gestor, em primeiro lugar, é transparente. Um bom gestor não é aquele que realiza só obra. E um bom gestor é aquele que respeita, entre aspas, né, essa questão de respeito, primeiro respeita a si próprio. E saiba dialogar com a oposição. Ela não fez nenhum comentário sobre os 18 requerimentos que eu mandei para ela, onde eu, inclusive, peço uma reunião para conversar com ela.
Ela não falou nada, só se exaltou dos feitos de obras, mais nada. Mas eu posso fazer. O dia passa. E voltamos então ao presidente do conselho com a palavra, e ele lá novamente posicionou, perguntando se os membros e os próprios diretores, que são membros também do Conselho Deliberativo, se queriam se manifestar a respeito da fala da presidente. Só um lá que falou lá uma coisinha que eu não vou perder nem tempo para falar. O resto, tudo calado. Ninguém falou nada. Inclusive, quero deixar notado aqui que foi uma reunião muito bem trabalhada. Eu nunca vi uma reunião lá do Conselho tão bem trabalhada. Parece que eles fizeram até um ensaio antes, porque na reunião do julgamento não tinha quem não quisesse falar. Tamanho era o ódio, a raiva que queriam pôr o rapaz para fora. Todo mundo queria dizer alguma coisa, todo mundo queria falar alguma coisa. Agora que era a prestação de contas, todo mundo deveria explanar, questionar sobre um balanço que estava sendo apresentado, ninguém falou nada, ninguém diz nada, todo mundo quietinho. Mas vamos prosseguir no meu relato. Então, o presidente do conselho perguntou, né, alguém quer falar alguma coisa sobre a fala da presidente? Não. Então vamos dar a palavra ao Júnior, que é o secretário da secretaria, mais o Jesus Imar, que é o contador. E fizeram então um Photoshop lá do balanço, de alguns gráficos, muito elaborado. Não vou falar depois do Júnior. Ele explanou, mostrou alguma coisa. Eu coloco, aquilo dali é um balanço. Balanço é sintético. Balanço você não consegue ver nada. Balanço você vê, está escrito lá que houve o questionamento por que a academia gasta não sei o quê. Por que a despesa com manutenção é quase 1 milhão? Isso está sintético. Você tem que trabalhar com analítico. Uma reunião de conselho para aprovar não serve, não dá. Tanto é que, numa reunião que eu tive, a única que eu tive, e lá eu sugeri ao Jesus Imar, mais o Júnior, que chamasse os membros do Conselho Deliberativo dias antes dessa reunião, para aprovação do balanço, que explanasse para eles e tirasse todas as dúvidas, porque são pessoas que não são da área, são pessoas que não entendem, mas são pessoas que sabem discernir entre o certo e o errado. São pessoas que sabem, então, perguntar lá no momento dúvidas que, porventura, os tenham. Ou que sejam estimulados a fazer essas perguntas. E algumas pessoas, segundo o Júnior, de 40 pessoas, só apareceram 20. Diz ele, foi a metade. Pelo que eu vi, não foi isso não. Mas, pelo menos, abriu esse leque, realizou com algumas pessoas, tirou realmente algumas dúvidas. Foi bom. E o Júnior lá na hora também falou sobre uma colocação que eu havia dito, que no balanço eles estavam colocando que aquela grade seria despesa de manutenção. E eu disse que não estava correto, que aquilo tinha que ser investimento, imobilizado. E o Jesus Imar, mas o Júnior, conversando lá, essa é o Conselho Fiscal, eles concordaram da minha colocação. E o Júnior, presteza que é, com o caráter que ele tem, ele colocou lá que eu havia falado isso. Ele só esqueceu de dizer que eu também havia dito para que os conselhos se reunissem antes, junto com o Júnior, para ele esclarecer sobre o balanço. Feito toda essa demonstração lá no Photoshop, o presidente novamente solicitou que os membros e a diretoria, que lá estava presente, porque ela é membro também do Conselho Deliberativo, solicitou que quem quisesse ter a palavra para questionar alguma coisa sobre o que estava sendo apresentado, que se inscrevesse. Surpresa, 2 pessoas só que questionaram. Uma foi uma senhora lá e outra foi um outro rapaz que não tem conhecimento da área, mas que é membro do Conselho e tem todo o direito de questionar. Uma fez o questionamento sobre o salário lá de funcionários, por que ele ganha X, não há compreensão que o salário, ele envolve encargos, então se você tem um salário de 1.000, você paga mais ou menos 1.200 a mais, ou seja, vai para 2.200 com despesas com o funcionário, e sem falar que ninguém ganha muito, nós é que ganhamos pouco.
mas fez uma colocação e foi respondido. Também vou dizer como foi respondido. E o outro fez um questionamento também, e bastante sábio, porém ele não sabia o que ele estava querendo, por que a despesa de manutenção é tão alta, porque do jeito que está ali, despesa de manutenção, ele não tinha clareza do que é a despesa. E eu estava do lado dele, eu falei com ele, o que está ali, você está vendo, é um valor sintético. O que você está querendo é um valor analítico. Isso leva tempo para você ver. Você vai ter que ver todo o histórico daquela conta. Vai ter que ver todas as notas, você vai ver conta de salário de todo mundo, você vai ver, enfim, tudo que é analítico. E lá e tal, o Júlio falou alguma coisa e tal, e no final ele falou assim, não, porque o que você está falando é pegar todas as contas, isso vai ser muito demorado, não sei o que e tal, enfim, mas falou. Então, terminou esses dois, ninguém mais manifestou sobre essa conta. E o interessante disso tudo é o seguinte, antes, na hora que o presidente também virou para o pessoal do Conselho Fiscal e falou assim, vocês querem falar alguma coisa? Não, o Conselho Fiscal não tinha nada para falar não. Apresentando uma conta, mesmo que tivesse lá a sua nota explicativa, o Conselho Fiscal não tinha que falar nada não, quis falar não. É interessante, a presidente não falou nada sobre o balanço. E o mais interessante também, o diretor financeiro não é quem faz a apresentação, não. Quem faz a apresentação é o funcionário do clube que faz a apresentação, junto com o contador. O contador sim, mas o tesoureiro tem noção nenhuma do que está acontecendo, não tem onde explanar nada para ninguém, a presidente também não tem, e ninguém que está lá não tem um questionamento a ser feito. E aí, nós vamos mais. O Júlio então virou e falou assim, gente, eu queria saber dos diretores, vocês têm alguma coisa para falar da área de vocês? Nenhum diretor abriu a boca para falar nada. Agora você vê só o tamanho do descaso, talvez. Eu vou dizer descaso. Diretor de esporte, ele tem 23 modalidades recreativas dentro do clube. 23. Durante 9 meses, ele não teve nada para falar. 9 meses. Ele já era diretor lá atrás, há muito tempo. Conhece os abacaxis lá atrás. 9 meses com 23 modalidades esportivas. Ele não teve uma palavra para falar a respeito da área dele. Nem para falar naquela área minha lá, eu queria um dinheiro para comprar não sei o que, não foi dado por causa disso. Lá na outra área, nada. E o diretor social? Segundo a presidente, o clube tem realizado de 2 a 3 eventos mensais. Vocês já pensaram qual é a complexidade para se fazer um evento dentro do clube? Eu mandei um requerimento solicitando qual era o resultado financeiro do evento que teve nas festas do Dia dos Pais. Não me responderam. Deve ser por causa disso. É tão complexo, é tão complicado, é tanto informação que não me passaram, porque o próprio diretor, na hora que tem que falar alguma coisa, não falou. Porque é muito complexo. Agora, um diretor não ter nada para falar da sua área, venhamos e convenhamos. Isso foi uma prestação de conta? Não, foi uma apresentação de conta. Está aí, vocês assinam, está aprovado. O diretor de patrimônio entrou falando e começou a falar sobre obras. Obras e mais obras. Verdadeiro canteiro de obras. Justificando com alguma razão, alguma coisa, mas justificando um monte de coisa. Fica pasmo de ver como que um clube pode ter tanta obra. Sem dúvida nenhuma. Nós podemos dizer que o clube é uma prestação de serviços recreativos
e social para o social. Então é que nem a prefeitura, não produz nada e apenas faz benefício para os seus membros, que somos nós, os sócios do clube, ou nós, cidadãos. É bem diferente de uma indústria. Então a indústria ela gera riqueza, né, produção, então as suas despesas de manutenção, embora eu sempre digo, como consultor que eu sou, que despesa de manutenção é um verdadeiro câncer dentro de uma empresa. Agora imagine só, a área de manutenção de um clube ou mesmo de uma prefeitura, que tem que ser uma despesa mais elevada de todas as outras. Não ser controlada, você imagina onde vai isso? Um segundo no balanço, 1/3 do orçamento do clube é gasto com manutenção. Segundo, lá na hora também, foi colocado que metade desse 1 milhão, meio milhão, é gasto com a folha de pagamento. Aí a gente começa já a dar uma olhada. Mas ninguém questionar qual a veracidade desses números. E por que eu digo isso? Porque eu também sou formado em ciências contábeis. Não mexo na área, formei, nunca quis mexer. Mas tenho lá os meus conhecimentos. Certa vez, numa empresa, eu vi o contador pegar o balanço e levava lá para o diretor, se não me engano, financeiro da empresa, ou era o gerente geral da empresa. Levava lá e dava uma olhada e falava, gostei desses números, não. Volta lá e dá uma mexida lá. Ele voltava lá, e aí? Não, ainda volta lá e dá uma mexida. O contador ia lá e ajeitava o balanço com os números. E a gente até ria dele, pô, mas como você faz isso? Você joga conta não querida pelo gerente, a conta engavetada. A gente brincava com ele, falava, é mais ou menos isso mesmo. Esse número eu ponho aqui, depois lá na frente eu... Porque a contabilidade, ela é um fato ocorrido. E você registra aquilo que está ali. Aquilo que não está ali, não tem como você registrar. Então, uma contabilidade bem feita, e o que eu quero dizer bem feita, é uma auditoria, esses não registrados, você identifica ele. E como você identifica? Várias razões. Tem N saídas para você ver isso. Então, quando o clube lá, ou qualquer empresa, apresenta um balanço, igual a gente vê no jornal, sai lá que é balanço, primeira coisa, tem que ter uma boa nota explicativa. Essa nota explicativa vai estar sempre preponderante em pontos que traz dúvidas. Então a nota explicativa está e muito bem explicada. Caso contrário, você vai querer ir lá no analítico. Então, ficou aí o meu relato sobre essa reunião de apresentação das contas. E ficou aí, né, a minha colocação pelo fato de ninguém questionar nada. Não necessariamente que eu estou dizendo que tem alguma coisa errada. Não, longe disso. Eu só falo isso na certeza. E essa certeza é uma auditoria. Eu falo isso é que eu era a única pessoa que estava de associado dentro do clube que não poderia falar nada porque eu não era membro do conselho. Aqueles que se dizem oposição não estavam lá. Somente eu estava lá. E eu não posso falar porque, além de eu ter pedido por ofício, já falei aqui, eu mandei um ofício para o Conselho Deliberativo para que me desse a palavra numa reunião. Já se passaram duas, eu não falaram nada. Eu não tenho direito para falar. Então, eu lá não podia falar nada. E qualquer um que tivesse, né, a intenção, a boa intenção de esclarecimento, iria falar somente isso. Questionar sobre as contas analíticas. Como, por exemplo, a presidenta, e lá na prestação de contas, ninguém falou nada. Por que eu apresentei um quadro onde os valores que eu apresentei estavam muito superior ao que foi apresentado no balanço sobre o aluguel do salão? Ninguém falou nada. Então, este é um questionamento para se perguntar. E ninguém lá perguntou. Por que o salão foi alugado por X? Se o valor determinado é Y. Uma apresentação sintética e um questionamento analítico. Teria boa resposta? Sem dúvida nenhuma.
Talvez tenham lá alguns esclarecimentos importantes. A mesma coisa apresentou-se lá a pedido de um membro que teve lá na reunião, na pré-reunião, sobre a despesa do mês de aniversário, quanto é que se gastou. Aí fizeram lá a conta, só não apresentaram o lucro e prejuízo, mas deu prejuízo, porque o clube não tem que dar lucro, não pode dar prejuízo, tem que bater as contas. O clube tem que simplesmente prestar bom serviço ao seu associado, fazer com que o seu associado tenha satisfação de que estou pagando, embora pouco ou muito, R$130, mas eu estou tendo benefício por quem lá me representa. Então o questionamento seria os analíticos. Eu quero saber isso aqui, como é que deu isso? Aí ele vai te apresentar uma conta aqui, uma conta ali, não sei o que e tal, você vai ver, realmente está tudo legal, bacana, ótimo, sem dúvida nenhuma. Mas aqui dali, só para inglês. Fica aí esse meu relato, é longo, mas não tem como eu falar mais rápido do que isso. Meu muito obrigado e até um próximo vídeo.